obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Eloy Frisso, da tribuna. Meu bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos que nos prestigiam diretamente de suas casas, ou pela TV Câmara, ou através das redes. Meu abraço aí a todos. Eu quero retomar, porque este vai ser um assunto recorrente, pelo menos da minha parte aqui nesta casa, a questão do transporte, especificamente a questão do transporte coletivo de Caxias do Sul. Por entender que hoje é, sem dúvida nenhuma, o principal tema a ser tratado pelo município, pela prefeitura, por esta casa, pelas entidades que representam essa cidade. Eu, antes de iniciar, especialmente na questão do tema que quero tratar, na questão do transporte na cidade, gostaria só de fazer um pequeno reparo a uma discussão que a gente fez ontem, né, na questão dos subsídios, especialmente porque tinha a informação de que se usou aqui o modelo de Curitiba, né? Eu só quero informar os colegas vereadores que a tarifa técnica em Curitiba, atualmente, é de R$ 8,56. A nossa é R$ 7,50, a tarifa técnica. E a tarifa subsidiada, porque lá também existe subsídio, é de R$ 6,00. Houve um acordo onde, então, esse valor vai permanecer até o final do ano. A diferença entre os 8,56 e os 2 é paga pela prefeitura, como subsídio. Então, a prefeitura de Curitiba banca R$ 2,56 de subsídio a todas as tarifas naquela cidade. Portanto, vejam que a nossa tarifa aqui em Caxias, a técnica, que é aquele pessoal que paga em dinheiro, tá? Paga R$ 7,50. No cartão Caxias Urbano, R$ 5,45. No cartão normal, quem vai lá compra o cartão normal, R$ 4,45. E a tarifa de estudante, R$ 3,75. Sempre é importante a gente registrar, e essa é a realidade que está aí colocada, de que 33% dos passageiros em Caxias do Sul não pagam tarifa. Portanto, de cada 10 pessoas transportadas pelos ônibus urbanos, 3 não pagam tarifa. Alguém tem que pagar a conta, né? Não existe almoço grátis. Então, como é feito o pagamento dessa conta? E esses dados são importantes para que a Câmara compreenda que aqui não está se fazendo aqui um lobby, tá? Em favor da Visat ou contra a Visat. A Visat tem um contrato para cumprir. Participou de uma licitação, está lá o contrato assinado, e isso eu aprendi a duras penas, quando aqui nessa casa iniciamos a luta contra o contrato dos pedágios malfadados do Brito. Tá? Nós ficamos 15 anos batendo, e o contrato estava lá e teve que ser cumprido. Cada vez que se tentava bloquear, e o Olívio tentou de forma muito equivocada bloquear o contrato, as indenizações que depois foram pagas foram milionárias. Milionárias. E as negociações que tiveram que ser feitas. Então, lá atrás, houve uma licitação. Essa licitação, ela estabeleceu o modelo de utilização do sistema em Caxias do Sul. E aí que eu entro na discussão de ontem, que obrigatoriamente, vereador Bortola, na comissão que Vossa Senhoria preside, eu entendo que, de fato, temos que discutir o sistema.
Eu não tenho aqui ainda o dado que vai me ser repassado de quantos quilômetros houve a redução de quantos quilômetros rodados, principalmente da pandemia para cá. Mas é uma imensidão de quilômetros rodados a menos. Vejam que em 2009, esse dado ele é estarrecedor e ele é o dado que mais consegue explicar o fracasso das políticas de transporte público em Caxias do Sul. Em 2009, os ônibus urbanos de Caxias do Sul transportaram no ano 54 milhões de pessoas. Nós estamos puxando para 2020, que é o último dado que eu tenho aqui que eu consegui, se baixou para 22 milhões de pessoas foram transportadas em 2020. Agora, o dado aproximado do ano passado, 23, 24, está em torno de 16 milhões de pessoas transportadas no ano. Então, houve uma redução significativa. Bom, o que aconteceu? Se eu estou colocando aqui que os dados de Curitiba, o preço da tarifa é muito maior do que o de Caxias do Sul. Mesmo com todas essas facilidades, entre aspas, que é colocadas para o nosso sistema de transporte, onde mais de 30% não pagam passagem, mais de 30% não pagam passagem, onde nós mantivemos aqui a tarifa do estudante, que paga R$ 13,75, né? 13,75. A tarifa operária que existia lá no início do transporte foi substituída pelo Vale Transporte, que é pago pelas empresas. Tá? Então, quem utiliza a Visat, ou Caxias Urbano, que agora chamam, utilizando passagem operária, tem o Vale Transporte subsidiado pelas empresas. Então, essa é uma realidade que nós temos em Caxias, por isso não é uma situação, que eu digo, de terra arrasada, a análise sobre a questão do transporte coletivo em Caxias do Sul. De outro lado, meu caro presidente, nós temos uma outra situação. Nós temos hoje aproximadamente mil ônibus e vans, né? E vans que fazem o transporte de operários diretamente para as empresas. Vejam que a Visat hoje está em torno de 250 ônibus, já teve mais, já teve em torno de 320. Durante a pandemia, chegaram a ficar parados no pátio da Visat, eu recordo, em torno de 150 ônibus. Se reduziu o transporte coletivo de uma média de 70 mil pessoas por dia, para não se chegava a 13 mil pessoas por dia sendo transportadas durante a pandemia. Então, essa situação, eu quero colocar bem claramente que é uma tarefa que esta casa tem de propor, e eu estou plenamente de acordo com as iniciativas que a Comissão de Transporte e Mobilidade já está encaminhando, e quero ser parceiro, vereador Bortola, quero ser parceiro, e justificar por que estamos propondo a criação de uma frente parlamentar específica do transporte coletivo, que não aborde toda a questão do trânsito e mobilidade, que é a tarefa específica dessa comissão. Poderíamos ter saído para uma subcomissão, vereadora Daiane, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum, se a proposta que os vereadores entendam que deva ser uma subcomissão, mas a subcomissão ela fica muito restrita à participação da comissão. E eu não estou, nesse momento, participando dessa comissão e gostaria de contribuir, né, nesse debate. Então, a criação da frente também se incorpora ao trabalho de uma forma mais restrita. A comissão tem um trabalho mais amplo, né, que envolve toda a implementação do plano de mobilidade da cidade. Então, não vai faltar temas para serem abordados nessa comissão específica. Então, essas questões que eu trago aqui aos senhores e às senhoras, porque
de fato, nós temos que nos deter sobre essas questões. Quem me solicitou uma parte? Fantinal, pois não, vereador. Vereador Frisso, é uma pena que quando a gente vem e coloca as questões técnicas, né, a maior parte não tem interesse em ouvi-las. Hoje nós com a aquisição da Giratur, que aquisiu a Brajetur agora, hoje a Giratur tem o dobro dos ônibus da Visat, o dobro, pago completamente pelas empresas. E aí eu faço a seguinte pergunta: se não tivessem essas empresas particulares pagando essas passagens, aí talvez a terra estaria arrasada. Aí nós estaríamos enfrentando uma situação bem mais complicada. Vereador, obrigado. Me permite prosseguir em declaração, vereador? Segue em declaração de líder da bancada do PSB, vereador Eloy Frisso. Uma parte, vereador. Já concluiu. Obrigado, vereador. Vereadora Rose. Eu acho esse tema muito importante, vereador. E é necessário mesmo, eu até estava rabiscando uma proposta de frente parlamentar, mas seria até mais ampla, né? Mas já digo que, quando for proposta, vou querer participar, porque a gente fala muito, se fala até na tarifa zero, né? Agora, quando alguém fala em tarifa zero, quem é que paga? Alguém paga? É subsídio. Então, também se fala muito na Visat, eu acho que a gente precisa falar na concessionária, porque, nesse momento, a Visat, nós temos que cobrar da Visat, mas, no fundo, o serviço é um serviço público. É o município, a Visat é uma empresa que visa lucro, ela não vai ter prejuízo, né? Então, qual é a forma de baratear? Eu tive a oportunidade de fazer aquele projeto do Bansdor. Todos os anos eu recebo o relatório de quanto entrou para o FUNTRANS, que daí diminui o preço da passagem também. Mas nós temos que fazer esse debate. Eu acho que a população não entende muito bem quando se fala em subsídio. Parece que tu está dando um dinheiro para a empresa. E, na verdade, aquilo precisa sair da planilha de custo. Agora, eu também quero ressaltar, e é muito importante essa frente, porque, desde 2021, nós entramos com uma emenda pedindo para que a Câmara recebesse, de 6 em 6 meses, não passou a emenda, esse relatório de que aquelas isenções de SSQN, enfim, entrasse na planilha de custo e que, sim, isso estava diminuindo o valor da passagem. Então, isso precisa estar de uma forma transparente. Eu sei que tem os espaços que pode procurar, mas eu acho que, se a empresa concessionária vier aqui fazer essa prestação de conta, abrir a planilha, mostrar tudo, vai ficar muito melhor para o poder público e para nós, que, ao fim, acabamos votando sempre isso, né? Então, obrigado pela parte. Acho importante a gente pegar essas questões e levar adiante também. E já concedo a partes. E tem um tema, vereadora Rose, que nós vamos ter que ter a coragem de enfrentá-lo. A Visat está aí já há 27 anos, se eu não me engano. São mais de 20 anos, né? De contratos, né? E a realidade das nossas linhas, vereadora Daiane, você que é lá do Fátima, é a mesma de 40 anos atrás. A cidade cresceu para todos os lados, né? A cidade, ela teve, do ponto de vista do crescimento, para alguns pontos da cidade, ela se desenvolveu mais, para outros menos. Então, obrigatoriamente, o município vai ter que enfrentar uma discussão de redefinição de linhas, com vistas a não só manter a modicidade, mas a qualidade do sistema. A modicidade nas tarifas, mas a qualidade dos sistemas. Bom, o que acontecia lá atrás? Tu tinha o ônibus que ia para o bairro Cruzeiro, aí tinha que fazer a Vila Módena, ele ia lá para cima, aí tinha que fazer a estação experimental, entrava para o outro lado de baixo. Quando se colocou lá no Campos da Serra, por exemplo, uma linha nova, aí, de repente, ela passou a fazer uma parte do Diamantino, ali do Desorze 1 e 2, e depois já entra por São Luís, né? Então,
é um bando de remendo, um monte de remendos, né, que são feitos, né, e que fazem com que o custo da tarifa seja superior. E, ao mesmo tempo, nós estávamos muito mal acostumados. A gente quer ter o ônibus e a parada na quadra dele. Cada um quer ter o ônibus na frente da sua casa, ou mais próximo da sua casa, né? Andar 2 quadras para pegar um ônibus é um absurdo, né? Então é isso, são temas que obrigatoriamente nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, né? Menos mal que está no início de um contrato, em torno de 2 anos, 3 anos, então tem condições de se mudar, especialmente para aquilo que eu comentei ontem, que várias cidades todas já adotaram no Brasil inteiro, que é o pagamento por quilômetro rodado, né? Veja-se que se incluiu, vereador Fantinel, isso é muito importante, tá? Antes, praticamente, os nossos distritos estavam desassistidos. Com o novo contrato, na medida que a concessionária assumiu a responsabilidade dos distritos, o que se vê é que antes tu tinha um ônibus que levava 2, 3 pessoas, porque o custo da tarifa era muito alto. Hoje, com essa modicidade do pagamento e com os descontos que acontecem, os ônibus que vêm dos nossos distritos vêm praticamente lotados. E possibilita que aquelas pessoas, e vejam que uma boa parte gratuitamente, que as pessoas de 60 anos para cima, tá, que tenham a gratuidade no transporte. Pela ordem, quem pediu? Vereador Marco. Vereador, Capitão. obrigado. Então, eu tinha proposto, em consonância a esse assunto que o senhor estava falando, eu tinha proposto um projeto de lei para o bilhete único aqui em Caxias do Sul. No entanto, esse projeto ele foi inconstitucional, que não é poder do Legislativo, e aí, do mesmo modo, eu fiz uma indicação ao Executivo. O que seria o bilhete único? Seria uma integração. O que acontece hoje? Hoje, existem diversos ônibus, assim como o senhor falou, que estão em duplicidade. Eles estão passando no mesmo local, na mesma linha, tem uma sequência de 10 ônibus, um atrás do outro, com um passageiro cada. Então, isso nós temos o custo de manutenção, custo de combustível. O que faz com esses ônibus? Devolve para os bairros, para a gente ter uma maior circulação de ônibus no bairro, não na área central. E isso que o senhor falou a respeito das paradas de ônibus também. As paradas de ônibus, elas não podem ser a cada 100 metros. Porque isso é um custo, é tempo que o ônibus leva para fazer a frenagem, isso é um custo de freio, embreagem, o tempo que para, arranca, e tudo isso é um tempo que a pessoa vai sendo desestimulada a utilizar o transporte público. E outro ponto, assim como o vereador Fantinel não tinha esse dado, são 1.000 ônibus. Então, olha só, essa pergunta nós temos que nos fazer. Por que uma empresa contrata outra empresa e paga totalmente o valor se nós temos transporte público? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Por que isso acontece? A empresa Marco Polo, por exemplo, paga a Giratur para buscar as pessoas em casa. Com certeza é um custo muito mais elevado do que se pagasse o transporte público. Sem dúvida. Mas o que o faz? Porque não está prestando serviço adequado. Obrigado. Eu entendo, vereador, que se houvesse uma remodelação das linhas, muitos desses ônibus que hoje fazem empresas não seriam necessários, poderiam ser incorporados no sistema de transporte público. Então vejam a diferença, a Visat com 250 ônibus e ônibus fazendo linhas de empresas em torno de 1.000. Pois não, vereadora? Obrigada, vereador. Na verdade, eu queria só concordar com o senhor na maior parte da sua fala, né? Inclusive, eu vi que saiu a minha fala no jornal e é totalmente o contrário, na verdade, do que saiu no jornal, né? Nós somos a favor do subsídio público. Eu sou a favor, o PCdoB é a favor de investir. Inclusive, eu apoio um sistema nacional de transporte público, né? Que tenha dinheiro do governo federal, que tenha dinheiro do governo estadual. A questão é justamente o debate que o senhor está trazendo. Nós precisamos discutir um modelo. Então, o que eu falei ontem é subsídio para quê?
né? E aí é melhorar a qualidade do transporte e diminuir a tarifa, que são as questões centrais na minha concepção que a gente precisa da nossa cidade. Então, trazendo um debate de que tipo de transporte público a gente quer, acho que esse é o caminho para que a gente possa pensar aí como atender melhor a realidade atual da nossa cidade, que cresceu muito, né? E a gente não pode ficar parado no tempo, como você mesmo disse. Obrigada pela parte, vereador. Obrigado, vereador. Uma pequena parte, vereador. Vereador, pois não? Primeiro, te parabenizar, vereador Eloy Frisso, pela capacidade de transformar um assunto e trazer de ontem para hoje já todo com dados técnicos a respeito do transporte público. Mas o que eu quero falar para contribuir, que entrou na discussão na época de montar o termo de referência do contrato de licitação, para justamente baratear e que tem que ser discutido para fazer essa alteração na época. Hoje o contrato ele proíbe ônibus, micro-ônibus no sistema de transporte coletivo. Então, para se colocar alguma linha que tenha menos passageiros ou que a gente consiga fazer algumas linhas distantes, seria interessante incorporar alguns micro-ônibus, ônibus menores que gastem menos na questão do diesel, do desgaste, e aí a gente consegue também baratear a planilha em sentido da tarifa do transporte público. Obrigado, vereador. Tem razão. Vereador Cláudio, me permite, eu acabei estourando meu tempo aqui, não tem como dar a parte, mas eu concluo, então, presidente, dizendo o seguinte: o prefeito tem que ter a coragem de atacar pelo menos um problema, que é a questão da conversão à direita nas linhas principais do centro. Essa é a principal responsável pelo atraso dos ônibus hoje, porque literalmente os corredores de ônibus estão tomados pelos automóveis. E ontem se divulgava aqui que nosso Caxias já está passando mais de 350 mil automóveis na cidade, imaginem, né? E as ruas são as mesmas. Então, a prioridade tem que ser, obrigatoriamente, o transporte coletivo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eloy.